Nossa, Esperar nosso. Deixa eu ver se já destravou. Ainda não. Ah, deixa assim. Esperar o pessoal entrar, né? uhum. Quando isso eu vou procurando aqui. Nossa, desmarquei a página. Tudo tem acontecido. Tem a página, Mar? Eu Marcelo? acho que você falou, é a página. Peraí. Não, Página 108, do Livro dos Espíritos, é 108. Não, eu vou fazer um evangelho. Ah, o Evangelho você não É colocou. bem-aventurado aqueles que... Ah, já achei, Mar. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Não, já achei, já marquei. Tá certo. Ah, ok. Eu vou ter que. Só um minutinho, deixa eu ver se eu Não, fica consigo à vontade. destravar o negócio aqui. Estava tão bem, eu não sei o que aconteceu. São De coisas, Tá perfeito, trabalhando. né? A vida da gente tem virado assim. Depois que vem para cá, você esquece? Não é Oi, verdade? Carlos. Oi, Olá, Carlos, tudo bem? Boa tudo bom? tarde. Boa Tudo tarde. jóia? Boa tarde. Boa Dona tarde. Hoje, Elane, Dona Elane ainda está em Olambra? Dona Eliane ainda está lá, só vai chegar lá para as 8h30, 9 horas da noite. E Dona Clara está aí conosco? Dona Clara está aqui, ó. Oi, dona Oi, Clara, Dona tudo Clara, bem? boa noite, meu amor. Boa noite. Bom, hoje eu faço a prece inicial, né? Sim, A Marli faz o Evangelho, o Carlos faz o Livro dos Espíritos, Vibrações fica com a Fernanda, né? E Conceição que está entrando vai fazer a lista. E o Pedro, ele não deu se faz, se não faz, né? A prece. se precisar, eu faço. Ah, sim, a gente faz. Fica tranquilo. Alguém faz, isso não é problema. É. Conceição, boa noite. Boa noite, tudo Boa bem? noite, Conceição. Tudo Boa bem, você? noite, minha amiga. Boa noite. Joia. Bom, meu livro tinha travado, que eu coloquei o livro digital, né? O papel é bom porque ele não trava, né? Eu sou tudo no papel. Bom, Eu uso pelo celular também. Bom, vamos lá, vamos começar, gente. 6 horas. A Fernando e o Pedro já devem estar entrando aí, né? Uhum. Suponho. Então, vamos lá. Vamos acalmar nosso coração. Sintonizar com o agora. Aqui. Antes de mais nada, agradecendo a semana que tivemos, agradecendo ao que temos, ao que somos, pela vida abençoada que temos, e pedindo o auxílio dos nossos amigos espirituais. Hoje eu recebi de manhã na prece que eu e minha esposa sempre fazemos de manhã. Nós recebemos a visita de um deles. Agradeço sua proteção, meu amigo. E que podemos aprender um pouco mais e principalmente colocar em prática. E para começar, eu gostaria de fazer a oração de São Francisco e Francisco de Assis. Senhor,
Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo, Senhor, que se vive para a vida eterna, e que assim seja. Obrigado. Oi, Fer. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Boa noite, boa noite. Pessoal, o Pedro não vai conseguir participar hoje, viu? Ele chegou tarde da gig que ele fez, ele tá podre. Ele dormiu. Sem problema. A gente distribui aqui. Bom, Né? obrigada. Então, Marlene, fica à vontade, minha amiga. Continuando, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Hoje o tema é não julgueis, a fim de que não seja julgado. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. 11. Não julgueis, a fim de que não sejais julgado, porque vos sereis julgado segundo houverdes julgado os outros. E servirá para convosco da mesma medida da qual vós serviste para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Neste primeiro parágrafo, a palavra de Jesus, segundo São Mateus, nos traz o princípio da justiça, né? Uma justiça dentro de uma equidade, pois deixa claro que aquilo que nós fizermos para os outros, recebemos para nós. E a cada um, segundo Jesus, é dado segundo suas obras. O ensinamento de Jesus é o princípio do Evangelho. E na doutrina espírita nos alerta sobre a lei da causa e efeito. Porque toda causa é uma ação, todo efeito é uma reação. Então, nós, como espíritas, precisamos ter a responsabilidade sobre nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, que fica bem claro na recomendação de Jesus. Não julgueis para não sermos julgados, para que não soframos a aplicação da lei divina. Alguma complementação? Pode continuar? Carlos, pode continuar? 12. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena a lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso tentando-o a fim de ter com que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e disse: dentre aquele dentre vós que tiver sem pecado, e atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se,
Ele, de novo, continuou a escrever sobre a terra, mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro. Os velhos saíram primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando, disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não peques mais. São João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Vamos trazer uma lei antiga, né, para a nossa realidade, porque ainda nos dias atuais, a gente sabe que essa lei antiga, ela não é temporal, e observamos que ela ainda continua dentro da nossa realidade, né? A mulher, muitas vezes, acaba sendo crucificada ou então apedrejada. Mas voltamos às opiniões dos fariseus e dos escribas. Ser escribas naquela época era uma profissão. Então, os escribas eram aqueles que tinham conhecimento profundo da lei de Moisés. Já os fariseus eram seguidores, então por isso que os escribas se sentiam mais orgulhosos, eram mais isolados, eram mais superiores, se sentiam mais superiores, né, por ter esse conhecimento, essa profissão. Mas tanto os escribas como os fariseus viviam de aparência, né? Então, quando os escribas, os fariseus, perguntam a Jesus sobre a mulher adulta, né, que a lei mosaica diz que lapide a mulher, essa é uma expressão bem forte, que praticamente lapidar uma mulher era dar a ela uma sentença de morte, porque ou ela morria apedrejada ou crucificada de cabeça para baixo, né? Então, isso era a lei para os escribas e para os fariseus, né? Que dava a eles o direito de matar e crucificar em nome de Deus. Então, os escribas, quando perguntam a Jesus qual era a opinião dele, qual era o sentimento dele em relação àquilo tudo, na verdade, eles queriam acusar Jesus, porque até então, momento, Jesus não tinha uma mancha, nada. Jesus era um homem bom, que trazia uma nova renovação, um novo evangelho, né? E os escribas e os fariseus nada mais queriam do que afrontar, provocar Jesus. Mas Jesus calmamente abaixou-se, escreveu-se no chão, vendo a persistência da interrogação dos escribas e dos fariseus, ele disse: aquele que entre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olha a profundidade das palavras serenas de Jesus. Jesus foi tão sereno, tão profundo, que mesmo os mais velhos fizeram uma reflexão. Eu tenho pecado. E foi se retirando um a um até que fique só Jesus e a mulher. Então, Jesus fala para ela: vá e não peques mais. Alguma colocação? Continuando, então, aquele que tiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima nos faz a indulgência, um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos
desculpamos em nós. Antes de censurar a falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência, é da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E, sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar o sentido absoluto desse princípio? Não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Devemos refletir bastante ao julgar os outros, porque não somos juízes de nada. Nem sequer temos o direito de julgar a nós mesmos, quanto mais o outro, né? O que podemos fazer é avaliar as atitudes, os comportamentos, a postura do outro, mas não a pessoa. Avaliar, para que isso possa ser um benefício para nós. Quando nós avaliamos alguma atitude que a gente vê que não é bom, a gente tem que trazer para a nossa vida. A gente tem que trazer para a nossa vida e avaliar, porque isso pode ser uma oportunidade para a gente avançar nessa busca constante da nossa melhoria, mas sem condenar ninguém. Antes de censurar a falta de alguém, vejamos se essa reprovação não pode recair sobre nós. Todas as vezes que a gente tiver um pensamento negativo, de censura, a gente deve avaliar sempre que o dedo apontado para o outro, o polegar está apontado para nós. Então, antes, verifique se não houve um equívoco, se a pessoa não está no mau momento, o histórico dessas pessoas, né? Porque quantas pessoas são tão sofridas, e às vezes por um momento de depressão, um momento de... ela acaba, né, repassando uma coisa ruim, mas é só um momento. Então, a gente deve avaliar e não julgar. Aí fala assim, isso que está acontecendo não pode acontecer comigo. Eu tenho que melhorar. Então, muitas vezes a censura que aplicamos nos outros é justamente os nossos defeitos. É justamente os nossos defeitos. Porque, normalmente, a gente aponta no outro os nossos reflexos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente está passando, né? Eu gostaria de deixar aqui registrado uma palavra de Santo Agostinho, que está no Livro dos Espíritos, na página, no item 919A. Eu dei uma boa lida no que Santo Agostinho disse, e achei profundamente importante para o despertar da nossa consciência a respeito disso. Quem tiver a oportunidade, depois dá uma lida nesse item, é muito importante. Eu gostei muito. Vamos dando continuidade, então. Alguma pergunta? Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu exemplo, e fez em termos enérgicos.
mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral. Aquele que a pronuncia torna-se culpável daquilo que se condena, e outrem abdicar-se essa autoridade. E mais, a se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima do resto recusa todo investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre exemplo que se dá do bem. E o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Aqui Kardec, o codificador, nos fala muito sobre a censura, né, sobre a conduta do outro, que pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa. Acho importante isso, eu gostei muito dessa colocação, porque quando a gente desacredita o outro, que a gente começa a falar do outro, a gente está fazendo com que essa pessoa seja desacreditada, a gente está desvalorizando essa pessoa. A gente está falando, nossa, essa pessoa fez isso, né? Então, perante outra pessoa que não é a própria, a gente está desvalorizando, desacreditando. Isso é maledicência. E quando a gente prejudica uma pessoa, aqui o livro dos o Evangelho nos explica que é maldade. Então, de qualquer maneira, o julgamento não é bom, né? O cristão deve ter em mente sempre se cometeu erro. E se cometeu o erro, ele deve fazer como a mulher adulta, como Jesus disse para a mulher adulta: ide e não peques mais. No futuro, não peques mais. Isso também, por isso que eu disse que não era temporal, vale para agora também. Se a gente, né, perceber que cometeu certos erros, que julgamos no passado, que fizemos coisas que não foi legal, é só no futuro a gente não fazer mais. Porque aos poucos isso vai nos ajudar em nossa evolução. Porque a maledicência e a maldade não combinam com a doutrina espírita, né? Não é o nosso foco. E quando a gente fala, não faça maldade, não faça maledicência, isso não vale só para o ser humano, vale também para o meio ambiente, para os animais, né? Por todos os seres vivos. Porque não adianta, né, a gente cuidar do ser humano e não cuidar do meio ambiente, judiar de um animal. Então, é importante, muito importante, que a gente saiba que a maldade, a maledicência, o julgamento não combina com a nossa evolução. Eu gostaria que os universitários colocassem mais alguma coisa, se possível. Eu vou falar assim, que eu não aguento, eu tenho que falar alguma coisa. Não, na verdade, eu estava pensando, né? Essa lição ela é fantástica e a gente vê como Jesus era, né, inteligente, astuto, né, no bom sentido. Sábio. Sábio. Mas veja, sim, é lógico, a gente não pode julgar os outros porque nós somos repletos de erros. Porém, quando nós virmos o mal, calar-se significa contribuir para o mal. Então, quando nós vemos algo errado, nós temos que falar sim. Mas dentro daquela ideia de não prejudicar, mas sim impedir que outros sejam prejudicados pelo mal. Então, a gente não pode ficar calado, né, quieto diante do mal. Porque senão a gente vai deixar de ter a função, né, do bom cidadão, né, que enxerga o mal e fala sobre ele, né? O mal ele tem que ser exposto
para que não prejudique outras pessoas. É só essa observação que eu queria falar. Até porque, né, Marcelo, aqui ele fala que a gente deve contribuir com a sociedade, né? Então, quando a gente, lógico, mas a gente Exatamente. não precisa condenar a pessoa. A Não. gente precisa avaliar essa conduta, esses comportamentos, atitudes, a postura, Sim, né? sim. E não condenar a pessoa, né? Sim. É o que eu sempre falo, é o bem de todos. A gente tem que ver o bem de todos. O bem da Exatamente, comunidade, o bem de todos tem que ser o meu bem. Né? A exatamente. felicidade dos outros tem que ser a minha felicidade. E vice-versa. Beleza. Só esse comentário. Fernanda, não vai falar nada hoje, Fernanda? Tô de ouvinte, ó, tô adorando. Tô anotando aqui. Carlos? Não, de mim tranquilo. De Então, minha acho que parte, nós podemos... Hã? de minha parte, ok. Então, acho que a gente podia passar para o livro dos Espíritos, né? Temos. Bom, percepção, né? Sensações e sofrimentos dos espíritos. Esse é o item. Hoje nós falaremos 242. das questões 242, 243, 244, 245 e 246. A última vai ser a 246. 242. Como têm os espíritos o conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles ilimitado? O passado, quando dele nos ocupamos, é um presente. Precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos das coisas que desaparecem para ti. Mas nem tudo os espíritos conhecem, a começar pela própria criação. Então, nós não vamos lembrar de todo o nosso passado, embora ele esteja gravado no nosso perispírito. O conhecimento é ilimitado do que a gente fez. Nós temos tudo guardado. Vai se lembrar à medida do que for preciso. E também tem uma coisa, à medida que nós vamos evoluindo, essas lembranças vão sendo mais agradáveis, não tem a necessidade de ficar tanto no esquecimento. Hoje, muitas vezes a gente diz assim, não é? Se eu soubesse o que eu tinha feito para os meus familiares, seria melhor. Eu saberia levar a vida melhor. Que não é um fato. A gente fala isso porque a gente está lá com ele esquecido. Se vir à tona, será que a gente vai realmente respeitar? Ou a gente vai falar, foi ele que me fez isso, e agora o que eu vou fazer? Vou dar outra. Então, não vamos questionar as decisões de Deus, vamos simplesmente buscar assimilar tudo isso que acontece e praticar de uma forma melhor para a gente poder evoluir. Então, está tudo gravado, o que a gente consegue pegar, vamos colocar em prática, vamos ver que é bom. Os espíritos conhecem o futuro? Marcelo, pode falar. Oi, cara, desculpa. Não, é que eu achei fantástico essa resposta, porque a gente tem que olhar nas entrelinhas, né? Essa frase que ele fala, o passado, quando com ele nos ocupamos a presente, era mais profunda do que parece, porque ela exatamente fala o que a ciência diz hoje, né? Que o presente, o passado e o futuro, na verdade, ele é um looping, né? Então, eu não sei se o espírito teve essa ideia, né? Mas é bem de acordo com o que hoje a ciência fala, né? Sobre o tempo como quarta dimensão, né? Do espaço. Então, eu achei bastante interessante, só uma observação. Ótimo, excelente. Os espíritos conhecem o futuro? Depende ainda da sua perfeição. Quase sempre nada mais fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre têm a permissão de o revelar.
quando o veem, ele lhes parece presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance as suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. Como o Marcelo falou agora aí do looping, olha aqui de novo ele falando do futuro. Então, o que acaba acontecendo? Quais são os espíritos que mais conseguem saber? Não, saber não é o termo, mas ver o que está se passando lá na frente. São aqueles que estão mais próximos de Deus. Quem são os que estão mais próximos de Deus? Não são aqueles que oram mais, não são aqueles que estão próximos da perfeição. Como Jesus disse no Evangelho, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Então, se é assim, eu preciso trabalhar para a minha evolução. E nessa evolução eu consigo ver o que vai acontecer, mas nem tudo eu vou revelar. Eu vou segurar para mim algumas coisas. Pois não, Marli? O Carlos, eu me considero muito defeituosa, mas eu sempre tive, assim, muito lapso de coisas que vão acontecer no futuro, ou que aconteceram. Eu tenho um lapso na memória, sabe? Tipo assim, Marli, vai ver tal coisa. Eu já comentei isso com vocês. Sim. Mas eu sou tão defeituosa, e eu fico pensando, por que eu tenho esse mérito, será? Marli, você usou a palavra lapsus, ou seja, algumas coisas me vêm. Eu não consigo ter a perfeição das coisas. Eu tenho alguns lapsos. Por que eu tenho os lapsos? Porque eu tenho tudo no meu perispírito. Então, às vezes aparece alguma coisa. Às vezes aparece alguma coisa e eu não sigo. Perdi a oportunidade. Quando eu tenho mais o desejo de saber e de aprender, eu vou dando vazão para isso. Então, eu vou aprendendo cada vez mais. E aí vou me melhorando. Nós estamos num mundo de expiação de provas. Não é a Marli que tem os defeitos. Somos todos nós na Terra. Somos todos nós. Tem hora que a gente fica nervoso e fala assim, por que eu perdi meu tempo ficando nervoso desse jeito? Não é necessário isso. Às vezes você usa uma palavra pesada, por que eu fui falar desse jeito com essas pessoas que estavam comigo? Então, quer dizer, ainda nós estamos, mas não vai deixar de dar os flashes e seguir aquilo que você consegue. Nem sempre você consegue seguir tudo. Certinho, pessoal? Obrigada, Carlos. Opa. 243A. Os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Completo não é o termo, porque Deus é o único e soberano Senhor, e ninguém o pode igualar. Essa é uma questão bastante relevante, porque muitas vezes a gente precisa tomar alguns cuidados, porque a gente endeusa médiuns, endeusa escritores, estão acima de nós, ótimo, excelente, mas calma. Quem tem a perfeição absoluta é Deus. Nós temos a perfeição relativa, nós não vamos nos igualar a Deus. Não tem como, nós seremos nós. Tanto que eterno, a gente às vezes usa o termo, o espírito é eterno. O espírito não é eterno, ele é imortal. Eterno é Deus. Porque Deus é o Criador. Nós fomos criados, o Espírito foi criado. Então, a gente precisa, às vezes, usar o policiamento do que a gente vai falar. Senão, a gente acaba falando coisas que depois a gente acaba errando nas outras que a gente vai fazer. Então, perfeição absoluta é Deus. Quem sabe do tudo é Deus. Nós temos, quanto mais a gente for evoluindo, quanto mais próximo da gente chegar de Deus, a gente vai tendo mais clareza do que vai acontecer lá na frente. 244. Os espíritos veem a Deus? Dá licença, o Marcelo não quer falar? Não, Marcelo.
Eu não tinha visto. Pode falar, Marcelo. Não, obrigado, Marli. Eu podia falar depois também. Na verdade, só entendendo o que ele quer dizer, quanto mais perto de Deus, mais eles são capazes de ver o futuro, é uma questão lógica, porque, veja, quanto mais evoluído você é, e como espírito, a sua visão é maior, né? Então, por exemplo, tem lá um espírito que ele resolve, qual que vai ser o futuro do Marcelo? Aí o Marcelo é assim, é assim, é assim, ele é rodeado dessas pessoas, tal, 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 ele faz essas coisas, os erros dele são esses, blá, 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 o conhecimento dele. Então, eles têm muito mais conhecimento, eles são capazes de antever qual que é o meu futuro, certo? É mais uma questão de probabilidade, né? Quanto mais evoluído, mais próximo de acertar a probabilidade, né? Então, na verdade, é isso que ele quer dizer o verbo que ele usa não é ver o futuro, ele fala entrever, entrever. Ou seja, ele imagina qual é o futuro. Quanto mais evoluído, ele mais imagina o futuro pela probabilidade, porque quanto mais evoluído, mais conhecimento tem das coisas. Então, é mais fácil ele entrever o que vem. Né? É só isso. Obrigado, Carlos. Opa. Os espíritos veem a Deus? Somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. E Marli, aquilo que nós falamos agora, quando você fala assim, eu tenho alguns lapsos. Ou seja, nós que ainda estamos na categoria de espíritos inferiores, nós não somos aqueles que estão próximos de Deus, a gente tem algum sentimento. Puxa, é assim que é Deus. Daqui a pouco, a gente tem outro sentimento. A gente vai fazendo uma imagem daquilo que a gente pensa que é. Por quê? Porque a gente vai tendo esses lapsos, como você usou. A gente vai moldando. Mas o espírito superior, como explicou o Marcelo, é aquele que está mais próximo de Deus. Por quê? Porque ele já evoluiu, porque ele já está. Daqui a pouco ele tem um planetinha para ele fazer as coisas como Jesus faz aqui na Terra. Então, esses espíritos que estão mais próximos de Deus são os espíritos superiores. E aí, esses têm uma noção muito mais exata de Deus. A nossa, vou falar do Carlos. Muitas vezes, qual é a minha intenção de Deus, a minha visão de Deus? Mais materialista, como se fosse um ser. E ele não é um ser humano. A imagem e semelhança de Deus, ele é como eu. Não. A nossa imagem e semelhança, ela vem do Espírito, e não vem do corpo físico. Então, a gente tem que ver algumas coisas e esquecer esse lado material de Deus. Deus, se você sai fora da sua casa, você vê aquela paisagem linda, maravilhosa, aquele ar que você respira, já tem Deus ali. Tem Deus em tudo. Eu não preciso tocar Deus. Deus é que vai tocar em mim. Com todo aquilo que vem, tudo aquilo que aparece com a brisa, com a chuva, com o sol. Certo, pessoal? 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Ele não consegue, saber quem é. Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, recebe uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Vós mesmos tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas, para fazerdes ou não alguma coisa. O mesmo acontece conosco, mas em grau superior, pois compreendes que, sendo mais sutil do que a essência dos espíritos, eles podem receber mais facilmente as advertências divinas. A gente vai saber se está errado ou certo, foi um conselho divino. Mas o nosso, ainda, aquele espírito embrutecido, é mais na intuição que a gente vai ter do que é certo e do que é errado. Quando os espíritos já estão num nível diferente, eles já sabem o que é certo e o que é errado. Tanto que erro você comete quando você sabe e não faz certo.
quando você ainda está na fase de aprendizado, não é considerado um erro da mesma proporção que um erro de alguém que sabe. Você ainda está em fase de aprendizado. O professor está ensinando. Aquele erro do aluno que ainda está no aprendizado é diferente do que aquele que ele sabe e faz de propósito o erro. É aí que nós temos que tomar alguns cuidados. O nosso erro, ele é intencional ou é um erro por desconhecimento? O erro por desconhecimento, ok, você tentou fazer, você não deixou de arriscar. Mas aquele que você erra intencionalmente, que você fala mal do teu amigo, que você faz uma fofoca, aí já muda um pouco de figura, né? Eu já estou fazendo coisas propositalmente erradas. Andiamo? 244B. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Não vem diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, ele recebeu de espíritos superiores, que vieram falar para ele o que devia acontecer, como deveria ser. Então, quando a gente vai receber uma orientação, ela não vem diretamente de Deus, mesmo porque nós não temos nem estrutura para aguentar uma dessa, né? A gente não consegue. Só tem que ter um filtro, senão nós não damos conta. Esse filtro vem de onde? Dos espíritos superiores, que vão trazer a informação de uma forma branda, leve, para a gente não ser... Quando você quer falar alguma coisa para alguém que você sabe que pode machucar, pode magoar, você não tem que usar bem a sua psicologia para que ela entenda e não se sinta ofendida? No nosso meio espírita, que é uma palavra muito utilizada, é a tal do melindre. A gente precisa tomar cuidado, senão as pessoas ficam melindrosas. Você vai falar que aquilo não deve ser feito, que não tem algumas coisas que vão ser diferentes, as pessoas já ficam com o pé atrás com você. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Por isso que os espíritos vêm com esse filtro. Não, eles vêm com um filtro para a gente poder suportar, para a gente poder entender. E aí, pessoal? Tranquilo? Então, vamos para 245. A vista dos espíritos é circunscrita, como nos seres corpóreos? A vista dele é curta, assim, como a nossa? Não, é uma visão geral, né? Como colocou o Marcelo. Se você sobe numa montanha, você vê tudo lá de baixo de uma forma bem diferente, não é? Aqui a gente olha, é tudo muito limitado, a gente não consegue ver longe. Então, a visão... E isso, de novo, os espíritos, à medida que nós, espíritos, evoluímos, essa visão vai sendo mais ampla, vai aumentando o nosso campo de visão. Meu óculos está desnecessário para tudo. Hoje, sem ele, eu não consigo. Como que eu vou ter a visão? Mas é a visão limitada, né? Material. Os espíritos precisam de luz para ver? Vêm pela própria luz, sem a necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Então, quer dizer, faça a sua própria luz, não é isso? Agora, para você fazer sua própria luz, você precisa estar fazendo coisas diferentes, sendo bom espírito, fazendo a prática da caridade, agindo com amor. A Marli hoje falou de não julgueis para não ser julgado. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu já vejo um erro do meu irmão. A semana passada a Helene falou do argueiro, e eu já vou apontando o erro dele. Como a gente fala, né? Eu aponto um dedo, mas três está virado para mim. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Não é uma vez que a gente fez e a gente pode fazer uma vez e se sentir muito bem. Mas a gente tem que entender que tem que fazer sempre. E as nossas lições, por mais que elas sejam dos livros independentes, elas sempre estão se complementando.
Você faz o evangelho, depois você lê o livro dos Espíritos, e um complementa o outro. E isso vai acontecer com a gente quando a gente passar o livro dos Espíritos e for estudar o livro dos Médiuns. É complementar. Por quê? Porque ela é para que você possa entender qual é o seu papel aqui na Terra. É o papel de fazer tudo como indivíduo para ser melhor. E eu, sendo um indivíduo melhor, quem que eu melhoro? A coletividade. Porque não é para mim. Ah, eu sou melhor, então eu sou melhor que os outros. Não, eu tenho que ser melhor para melhorar a Terra, porque para a Terra ir para o mundo de regeneração, não vai ser com o espírito do meu nível hoje. Tem que ser melhor. Então, nós precisamos fazer isso com constância e nos preocuparmos com o que nós estamos fazendo aqui agora. O que eu faço hoje? Está me melhorando? Está me deixando do mesmo jeito? Corro o risco de ficar estagnado? Eu preciso fazer essas reflexões. Quando a Marli fala da 919A do Agostinho, aquele item todo, 919, ele é muito legal. Então, a gente precisa fazer essa reflexão constantemente. Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, se está fazendo a gente ser esse espírito que nós almejamos ser, não é? Nós não fomos criados para ser perfeitos? E aí? Como que eu estou agindo para chegar nessa perfeição? De minha parte, é isso, pessoal. Só para encerrar, Carlos, eu achei muito lindo quando você disse, não sou eu que estou em todas as coisas, mas é Deus que está em todas as coisas. É muito linda. Uhum. Gratidão. Bom, vibrações é Fernanda, né, Fernanda? Isso. Ô, Fer, você pode pedir para fluidificar as águas? Eu não sei se você já ia fazer isso, mas... Sim. Obrigado, viu? Bom, então vamos acalmar nossos corações e as nossas mentes, elevar nossos pensamentos, para que a espiritualidade amiga se aproxime e possa levar as nossas vibrações a todos aqueles que precisam. Então, nós vibramos positivamente por nós todos do grupo, que nos unimos semanalmente para nutrir nossas almas, nossas mentes e nos ajudar a evoluir para que nós também possamos ajudar as pessoas do nosso entorno a evoluir também. Nós vibramos por nossas famílias, para que elas estejam protegidas, pessoas que nós amamos. Vibremos pelas pessoas que estão aprisionadas, cumprindo penas em presídios e cadeias, para que elas possam receber nossa positividade e elevar a sua frequência, para que encontrem o caminho da cura interior e possam evoluir. Nós vibramos pelas escolas, pelas universidades, para que sejam sempre espaços de aprendizado, de união, de replicação do amor e da fé, para além dos conhecimentos teóricos que já são desenvolvidos. Nós vibramos pelas crianças de todo o mundo, pelos jovens, pelos adolescentes que estão começando a escrever sua história e que precisam ser protegidos do mal, que o mal caia por terra e que eles possam, então, ajudar a mudar esse mundo para melhor. Nós vibramos pelos abrigos de idosos, por aqueles que já passaram boa parte da sua vida nesse plano, construindo suas histórias, que eles possam receber a nossa positividade, se enfermos, se sofrendo por emoções, eles possam ser tocados pelas nossas vibrações. Nós vibramos pelos lares de crianças órfãs,
ou aquelas crianças que estão afastadas dos seus pais por alguma razão, que eles recebam as nossas vibrações positivas e consigam sentir o amor profundamente dentro dos seus corações, o amor de Jesus tocando seus corações. Nós vibramos pelas pessoas que estão adoentadas ou acamadas, por aqueles que estão doentes, seja do corpo, seja da mente, seja da alma. Nós vibramos pelos suicidas e por todos aqueles que pensam em atentar contra a própria vida. Que a positividade mude o seu pensamento e que eles vejam que estar vivo é o caminho para que eles possam encontrar significado para suas vidas e ser felizes. Nós vibramos pelos países e pelas nações que estão em guerra. Nós vibramos pelas famílias que estão em conflito, os lares que estão desarranjados e que causam sofrimento pelos membros da família. Nós vibramos pelos líderes das nações, para que eles possam tomar decisões que beneficiem a população de modo geral, decisões que favoreçam a evolução de todos nós encarnados. Nós vibramos pela natureza que está no nosso entorno e que nos mantém vivos e sadios. Nós vibramos pelos animais que ajudam a manter o equilíbrio no planeta e que preenchem muitas vezes os nossos corações de amor e de carinho. Nós vibramos por aqueles que já desencarnaram, especialmente por aqueles que desencarnaram abruptamente e que ainda não entenderam que não estão mais neste plano e por isso estão ainda muito apegados a este plano, que eles possam receber a ajuda e as nossas vibrações para poder encontrar seus caminhos no plano superior. Nós vibramos por aqueles desencarnados que cometeram muitos erros neste plano e que estão ainda em sofrimento, que eles possam reconhecer o que fizeram, possam elevar os seus espíritos, possam aceitar a ajuda dos espíritos de luz. Nós vibramos para que as nossas águas sejam fluidificadas, que o Dr. Bezerra de Menezes coloque o remédio que nós precisamos na dosagem certa para nos curar dos nossos males. E nós vibramos para que haja amor na vida. Amém. Continuando no amor de Cristo, vamos à nossa lista de assistidos. Admira Eduardo Bento, Adolfo Legnaro, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Aline Malanga, Alexandre de Menezes, Amanda Machado, Ana Júlia Machado, Ana Regina Jusceto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Carlos Gise, Arthur Mazuti, Benício Nunes Tazilato de Oliveira, Bernardo Malanga de Souza Coelho, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Padini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Débora Gaudécio, Dirceu de Oliveira, Douglas Abinagin, Edna Cristina Goulart, Edna Jimenez, Eduarda Gise Roque, Eduardo Machado, Elvira Saran, Fábio Ribas Kramer, Fernanda Razini,
Fernando Nunes de Oliveira, Flaviana Assunção, Francisco Manuel Caselli de Menezes, Gabriel Mazuti, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Giovana Kramer, Guilherme Gabriel Romanelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa Kramer, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Ivanete Correia de Moraes, Jane Augusta Pires Pereira, Janice Casiolato Martí Seguassábia, Jéssica Santos Silva, João Abinagim Filho, João Maringolo, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profília, Julice Mazuti Pazuki, Juliana Marsola, Lacácio Arruda, Leonardo Correia e Mafuco, Lisiana Santos Silva, Liliana Giglio Figueiredo Pereira, Liliane Blaia Martínez Bife, Loide Teodoro Ribeiro, Lucimara Oliveira Salles, Luciana Rota, Lúcio Souza Coelho, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Márcio Luiz Pazuki, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Cecília Pires Pereira, Maria Cristina Casele de Menezes, Maria da Penha Gato, Maria Helena Valim Pérez, Maria Paula Santos Silva, Maria Teresa Carvalho, Mariana Pistelli, Marlene Midon, Marta Helena Abinagim Gilesson, Maurício César da Silva, Mauro Perini Antunes Ribeiro, Michel Zampar Silva, Monice Galarte, Osvaldo Antônio Fatim Júnior, Neide Goulart, Olinda, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamor, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapera, Samuel Rosa Severino, Sandra Marina Legnaro, Sérgio Henrique Anestini, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Abinagim, Sofia Almeida, Suzete Carvalho Kramer, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tainara Andrade, Terezinha de Jesus Vilaça Cassiolato, Vana Gonçalves dos Santos de Rezende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Valquíria Machado Lessa, Wesley Rota, William Abinagim, todas as escolas do Brasil e mundo, todos os alunos e professores, escolas, ETEC, Francisco Nogueira de Lima, Instituto e todas as escolas da Casa Branca. Os nossos queridos desencarnados, Alain Ranger Filho, Arrival Kramer, Arthur Inácio Mateus, Assis Miguelito, Barba Menaguete, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Paluan, Dav Maclean, Elizabeth Terreiro, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Isadora Machado, Juliene Rodrigues, Hermenegildo Osvaldo Sabaini, Lucinéia Marli Vasconcelos Paiva, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Spidola,
Maria Aparecida Sequeira Cossi, Maria Benedita Dias, Maria Elisa S. Moraes, Maria José Malafate da Silva, Mariana Piccolo, Mateus Henrique de Oliveira, Maurício Zanqueta, Neuza Corso, Silvio Medeiros, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza Dalbério. Que assim seja. Marcelo, poderia fazer o Pai Nosso, por favor? Posso fazer sim, você não quer fazer encerrar? Eu faço. Pai nosso que estais nos céus, santificado o Senhor seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, assim quando nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, né? Todos bem? Bem, Antes da gente encerrar, eu gostaria de perguntar para a Fernanda do menininho Bernardo. Ah, sim. Então, não tive notícias, mas, Marli, eu vou perguntar para minha vizinha, que ela que é parente do menininho, para saber como é que são as coisas. A última notícia que ela me deu faz acho que anteontem, que estavam tirando os sedativos, mas ele não estava reagindo. Assim que você tiver a notícia, por gentileza, posta para a gente. Pode deixar. Eu agradeço muito as orações, pessoal. Ok. Carlos, você dá um abraço na Eliane. pode deixar. Vamos deixar um abraço aqui para a Lucélia também, né? Para o Pedro, pro Chico. Sim. Deus abençoe. Dona Clara, fica com Deus. Tchau, dona Clara. Até quarta-feira, se Deus quiser. Até quarta-feira. Amém. Tchau, Conceição. Tchau, Conceição. Até quarta-feira. Tchau, Tchau, Carlos, até Fernanda, quarta-feira. Marcelo. Tchau. Tchau, gente. Até, se Deus quiser. Boa semana. Boa semana a todos.